Ó Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Essas palavras de Agostinho ecoam com clareza no convite de Jesus Cristo, registrado em Mateus capítulo 11, que acabamos de ler. E por essa razão eu quero meditar com vocês hoje no tema o convite de Cristo. Pois nesse texto Jesus Cristo nos faz um convite. E o alvo desse convite não são os fortes. O alvo desse convite não são os sábios e instruídos. O alvo desse convite não são aqueles que pensam que podem ser salvos pelo cumprimento da lei. O alvo desse convite não são os justos. Por isso Jesus Cristo disse: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. O alvo desse convite não são os sãos, pois os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. O alvo desse convite são os fracos, as coisas loucas desse mundo, desprezadas. Por isso 1 Coríntios 1:27 diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhuma carne se glorie na presença dele. O alvo desse convite são os oprimidos, os cansados e sobrecarregados. Se este é o retrato da sua vida, este convite de Cristo é para você. Para estes, então, com o objetivo de restaurar-lhes a vida, ele lhes dá esperança. Em primeiro lugar, Jesus Cristo faz o seguinte convite. É o convite de vir até ele. Ele disse no verso 28, vejam comigo. Ele disse: vinde a mim. Jesus Cristo nos convida hoje a ir até ele. E significa crer nele, confiar nele, entregar-se a ele. Mas a quem ele chama? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Veja, você não está apenas cansado. Você está sobrecarregado. As circunstâncias da vida colocaram um sobrepeso em seus ombros. Parece que um rolo compressor esmagou o seu peito. Talvez tantas coisas tenham angustiado você. É um desemprego, é uma crise, é a sua família, é a sua esposa, é o seu marido, são seus filhos. Uma notícia difícil chegou aos seus ouvidos, preocupações têm tirado o teu sono. Talvez hoje a frase mais comum no gabinete pastoral seja exatamente essa: pastor, eu não aguento mais. Ore por mim, pastor, eu não aguento mais, eu estou sem forças para lutar. Eu estou exausto. E você, como salmista, talvez diga no Salmo 13, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração a cada dia? O que tem sobrecarregado você? Que peso você tem carregado em seus ombros? Há algumas coisas que nos oprimem, irmãos. Por exemplo, primeiro, o jugo da lei. Os fariseus eram muito bons nisso. Colocavam regras e mais regras, adicionando um peso que não existia na palavra de Deus. E nós podemos observar isso hoje em muitas religiões, na busca do homem por salvação.
Nós podemos observar isso hoje na busca do homem por alívio em muitas fontes, que não o Senhor. Muitas vezes você pode estar buscando o alívio para a sua alma no lugar errado. O jugo da lei te oprime, busque a Cristo, pois somente Ele pode trazer alívio para a sua alma. Uma segunda coisa que nos oprime é o jugo do pecado. John Bunyan escreveu um livro chamado O Peregrino, onde ele descreve a caminhada de um homem chamado Cristão. E esse homem, ele possuía um fardo enorme em suas costas, que ele não conseguia se livrar. E esse era o fardo do pecado. O pecado pesa na caminhada cristã. É por isso que o autor aos Hebreus, no seu capítulo 12, ele está escrito: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O pecado é como um peso na carreira cristã. O pecado nos faz desanimar na caminhada. O pecado promete prazer e no fim ele paga com a morte. Por isso a W. Tozer disse que devemos considerar o pecado como algo mortal. E de fato ele é. Para se livrar desse fardo, você precisa abandonar o pecado e correr para Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas há ainda uma terceira coisa que nos oprime. O jugo do mundo. São as pressões desse mundo. É a busca incansável pelo ter nesse mundo. É quando você coloca as suas expectativas, a sua esperança nas coisas deste mundo. E de repente as coisas fogem do controle. As suas expectativas não são alcançadas. E você se vê frustrado. Jesus Cristo disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Filho, talvez a sua alma esteja cansada. Talvez você esteja vivendo tão atribulado, tão atormentado, tão desesperado. Talvez você já bateu nas portas de tantas oportunidades, pensando que ali você ia encontrar uma fonte de vida e eram cisternas rachadas que não retinham as águas. Quem sabe você se decepcionou com amigos, você se decepcionou com igrejas, você se decepcionou com a religião, você está desencantado, talvez até com a própria vida. Pensando até mesmo em tirar sua própria vida. E se você está cansado, se você está aflito, Jesus Cristo tem esse convite para você hoje, filho. Vinde a mim. Vinde a mim. Corra para os braços de Jesus. Ele ama você. Ele se importa com você. Ele está pronto a perdoar você. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo, Filho de Deus, e receba dele a vida eterna. E você vai ter alívio. E você vai ter paz.
E você vai ter alegria, e você vai ter segurança, e você vai ter a certeza da vida eterna. Em um momento de intensa angústia dos discípulos, Jesus Cristo disse em João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Você percebe? A solução para os nossos temores não está em algo palpável. Não está nos meus recursos, não está no meu emprego, não está em algo que eu possa, que eu penso que pode me dar segurança, não. A solução para os nossos temores está na fé em Jesus Cristo. Venha a mim, creia em mim. A promessa é, eu vos aliviarei. Vocês acharão verdadeiro descanso quando vocês crerem em mim. Em segundo lugar, Jesus Cristo nos convida a caminhar com Ele, verso 29. Ele disse, tomai o meu jugo. Jesus Cristo não te chamou a carregar o jugo da lei, o jugo do pecado ou do mundo. Ele disse, tomai o meu jugo. E quando ele fala do jugo, sabe o que ele está prometendo para você? Essa é uma ideia da vida rural. Quando você coloca 2 bois debaixo de uma mesma canga, para trabalharem juntos, para dividir o peso. Jesus Cristo convida você para vir e receber o jugo dele. Só que nesse jugo não é para dividir força com você. Ele vai levar o seu fardo por você. Ele convida você para andar ao lado dele. Ele vai ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu amigo, o seu conselheiro, o seu consolador. Quando o problema vier, ele vai estar do seu lado. Quando a crise chegar, ele vai estar do seu lado. Quando a dor latejar no seu peito, ele vai estar do seu lado. Quando as lágrimas rolarem do seu rosto, ele vai estar do seu lado. E o que ele promete para você é estar sempre com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo convida você para uma caminhada. Ele convida você para uma jornada. Ele vai estar do seu lado para amparar você, para segurar firme na sua mão, para guiar você com o seu conselho eterno até receber você na glória. Ele disse, aprendei de mim. Em Mateus 16, 24, Jesus Cristo disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer aprender dele, você precisa seguir os passos dele. E isso envolve uma vida de renúncia, muitas vezes de abnegação. O nosso Redentor não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça. Ele disse, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. Jesus é aquele que diz que maior é o que serve, que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. Jesus é aquele que diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus é aquele que, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou e se vestiu de pele humana, assumiu forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Rei do Universo deixou o seu ambiente de glória para ser humilhado, torturado, cuspido, crucificado, por amor a mim
por amor a você. Porque Cristo não é humilde de aparência, mas Ele é humilde de coração. Ele sofreu as aflições dessa vida. E Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fome, nudez, perigo ou espada, as aflições dessa vida, essas coisas não vêm para nos destruir. Antes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Porque em Cristo, você é mais do que vencedor. Vocês acharão verdadeiro descanso quando vocês caminharem comigo. Tomem o meu jugo, aprendam de mim, e vocês acharão descanso para a sua alma. Nós estamos meditando no tema o convite de Cristo. E nós vimos que Jesus Cristo nos convida a vir até Ele, a caminhar com Ele, e terceiro, a descansar nele. Vejam, ele diz no verso 30, o meu jugo é suave. Interessante que essa palavra no grego, ela também pode ser traduzida por adequado. O jugo de Cristo é adequado. Ele não permitirá que você seja tentado além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13 diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele não te dará uma tarefa que você não possa realizá-la, pois juntamente com a tarefa nós temos a promessa de que Ele nos ajudará. Em Isaías 41:10 está escrito, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele conhece as suas necessidades. No Salmo 139, o salmista disse, Senhor, Tu me sondas e me conheces. De longe, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces todo. Ele conhece a sua estrutura e sabe que você é pó, diz o Salmo 103. Ele não deixará o justo desamparado, diz o Salmo 37. Fui moço e agora só sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O jugo de Cristo é adequado. Ele conhece você. Ele sabe exatamente até onde você pode suportar e Ele está junto com você nessa caminhada. Mas por que o fardo é leve? Primeiro, porque amamos o nosso Senhor. Warren Wiersbe conta certa história de que havia um homem observando a rua, quando de repente ele vê uma criança passando. Um menino carregando outro menino em seus ombros, que era coxo. E aquele homem, observando aquela cena, ele disse, que fardo pesado. E então aquela criança disse, ele é o meu irmãozinho, eu o amo, não é um fardo para mim carregá-lo. O mesmo acontece conosco quando amamos o nosso Senhor de todo o nosso coração. O fardo é leve. O evangelho para nós não é um peso.
Eu sou como um escravo da orelha furada em Levítico. Eu amo o meu Senhor e não quero deixar de servir o meu Senhor. Eu quero habitar com o Senhor por toda a eternidade. Porque o fardo é leve, segundo, porque amamos a lei do nosso Senhor. Salmista, no Salmo 19, disse: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os seus mandamentos são santos, justos e bons. A sua lei é boa, perfeita e agradável. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Porque o fardo é leve. Terceiro, porque o Senhor renova as nossas forças. Em Isaías 40, há uma promessa maravilhosa para mim e para você. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, Criador dos céus e da terra, não se cansa, nem se fadiga, e que não há esquadrinhação em seu coração? Ele dá força ao cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Pois os jovens se cansarão e os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Filho, quando você já não tem mais forças para caminhar, o Senhor renova as suas forças. Não desista, não entregue os pontos, espera no Senhor. É por isso que o salmista disse no Salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, confiarão, e temerão e confiarão no Senhor. Porque o fardo é leve. Em quarto e último lugar, porque ele não se compara com o peso da glória. Vocês acharão descanso não porque não haja lutas na caminhada cristã, mas porque essa caminhada conduz à glória. Em 2 Coríntios 4,17 está escrito que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso eterno de glória. Vejam, irmãos, a tribulação é leve, a glória é pesada. A tribulação é momentânea, a glória é eterna. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória. Talvez a sua alma esteja cansada. Eu quero dizer para você que somente Cristo pode te dar verdadeiro descanso para a sua alma. E hoje Ele está fazendo um convite para você. Você que está cansado e sobrecarregado. Se hoje você está ouvindo a voz de Jesus por meio da palavra, corra para os braços dele. Encontre nele alívio, perdão, cura e restauração para a sua alma.
Ó Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Feche seus olhos e vamos orar.